Por isso, querido, que o nosso tema hoje vai ser acertos de conta. Poder, a sua vida não é sua. Você pode viver da maneira que você achar legal, da maneira que você entender que é certo, da maneira que vem na tua cabeça, você pode viver. Mas um dia você prestará conta de tudo. Um dia alguém vai puxar o seu boleto. E nós vamos ter que prestar contas. Todos nós. Deixe seu coração muito facinho essa noite, querido, que eu creio que Deus irá fazer grandes coisas essa noite em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, poder de Deus, no livro de Mateus. Mateus, mesmo assentado lindo e maravilhoso do jeito que vocês estão, Mateus capítulo 25. Jesus ensinando como vai ser o reino, como que é o reino de Deus. Mateus capítulo 25, nós iremos ler do 14 em diante, alguns textos, alguns versículos, e deixe sua Bíblia aberta, amém? Vamos lá então, Mateus 25, 14, diz assim: porque isto Jesus ensinando como será o reino do céu, nesse capítulo 25, e aí ele chega no 14, ele fala: pois isso também, como homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhe os seus bens. E um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido que receberam 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que receberam 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Então aproximou-se o que receberam os 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjeei com eles. Versículo 21, e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 24. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, saibas que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. 28. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. Lançai, pois, servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá planto e ranger de dentes. Querido,
todos nós, sem exceção, iremos prestar conta um dia. De tudo. E você só vai ter duas respostas. Entra no meu gozo, no gozo do teu Senhor, ou então, querido, servo inútil. Inútil. Você já imaginou o que é uma dor? Assim, Dona Vitória, trincar o dente de dor. Fui para o hospital uma vez com cólica renal. Pensei que ia ganhar um menino. Ou a menina, não sei. Só sei que a dor era de parto. Quase que eu parti mesmo de verdade. E eu estava naquele hospital com cólica renal. Meu querido, eu fui mais a minha esposa. Sabe que o hospital é todo mundo sujo, aquelas coisas, não é verdade? Sabe aonde esse rapazinho estava com tanta dor? Debaixo do banco do hospital. De tanta dor que eu estava, rolando no hospital, no chão. E aí a minha esposa, meu amor, tá feio. Tá feio para você. Você está pagando mico. Eu falei, meu querido, naquela dor, você não quer saber se é mico, se é macaco. Você não quer saber que você quer se livrar dela. E ela assim, sai daí de baixo, homem. Meu amigo, foi uma dor tão terrível. E aí o cara veio, a injeção, acho que é uma Buscopan. Acabou a dor. Que alívio. Só que essa dor aqui do ranger de dente, depois que a pessoa foi julgada e condenada, não existe mais Buscopan para ela. Não tem como voltar. Mas vamos lá. Vamos o quê? Primeiro, querido, deixe sua Bíblia aberta. Houve um critério na distribuição dos talentos. Vamos ficar ligados. O Senhor não distribuiu o talento aleatoriamente, mas usou de um critério para que quando voltasse, tivesse como avaliar de forma justa e coerente, e completamente de cada um desenvolvimento deles. O crescimento e a expansão do reino do céu depende da multiplicação desses talentos. Vamos analisar o critério usado. Primeiro, chamou todos os seus servos, ele chamou. Quer dizer que ele não chamou, não, vou chamar só os líderes, vou chamar só os homens, vou chamar aqui só as mulheres, não, só os feinhos, não, só os bonitinhos, não, querido, disse que ele chamou todos os seus servos. Primeiro servo, está no capítulo, versículo 14. Todos os servos foram convocados a comparecer diante do Senhor, no que diz o respeito ao reino de Deus. Esse foi também o primeiro critério utilizado, chamou todos. Entendemos que não existe um só cristão que possa se desculpar diante do Rei da Glória, visto que todos foi dado a oportunidade de apresentar diante dele. Segundo, ainda no versículo 14, no finalzinho, diz que ele chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Fica ligado, poder. Segundo critério, foi a confiança. Notamos aqui duas coisas significantes. Primeiro, a confiança que o Senhor depositou em nós. Isso é admirável. O Senhor confiou em nós e espera a devida correspondência. Imagine o privilégio. Dona Marcela, Deus confiou os seus bens em nós. Em cada um ele distribuiu, foi distribuindo para todos. Segundo, não entregou, ou melhor, seja, ele entregou os seus próprios bens. Ele não nos deu o quê? Ele falou assim, não, vou entregar aqui dificuldade. Não, nesse momento aqui ele entregou o quê? Os seus bens. Você já imaginou, querido, o que Deus depositou dentro de você? É algo precioso.
Cada um de nós entendemos que na convenção nós recebemos quem? O Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa que ele entregou. E aquele, vamos lá. O Senhor considerou no versículo 15, na parte B, disse que ele entregou a cada um segundo o quê? A capacidade de cada um. Quer dizer que ele não entregou. Vejamos que Deus levou a consideração, no que diz respeito, os talentos distribuídos. Primeiro, individualidade. Por mais que a pessoa é casada, mas os dois podem fazer a obra junto, mas é individual. Entenderam? O Senhor, fica ligado o poder, o Senhor tratará cada um de nós individualmente e não com a multidão como um todo. É como vai ficar um a um. Segundo, responsabilidade. Cada um deve desenvolver o dom adquirido e não apenas conservá-lo. Ninguém fará qualquer outra coisa a não ser você com o seu dom. Ninguém pode usar o dom que é seu, só você. Terceiro, capacidade. Diante de Deus, ninguém pode dizer: Senhor, não tenho competência. Senhor, não te deu talentos acima da sua capacidade. Portanto, o talento que Ele deu para cada um é segundo a capacidade que você tem. Amém? Beleza. Há critério no uso dos talentos. Quando utilizamos dons de Deus, este se multiplica, pois transforma nossas vidas de tal maneira que ficamos em condições de revelar muito mais a plenitude que Ele nos oferece. Que o amor gera mais amor. Fica ligado. Eu gostaria de explicar sobre isso, o amor. Vou falar só do amor, como que ele multiplica poder. É o seguinte: eu tenho uma conta bancária com R$100, e aí eu vejo alguém passando uma necessidade, eu vou lá, saco esse dinheiro, os R$100, e abençoo a vida da pessoa. Quando eu voltar, a conta era para estar zerada, quando eu volto tem mais 200. E o nome dessa conta chama-se amor. E aí eu vejo outra pessoa passando necessidade, eu vou lá, saco os R$200, semeio na vida dessa pessoa. Quando eu volto, já tem 400. O amor de Jesus, quanto mais nós usamos com as pessoas, mais Ele multiplica em nós. Talvez por isso que muitos não entendem a maneira de amar do pastor. Porque quanto mais eu amo, mais aumenta, mais cresce. Agora, se você tiver aquela conta bancária e ver um monte de pessoas precisando e você deixar os R$100, só vai ficar aquela mesma quantia sempre. E tem tantas pessoas precisando desse dom, querido. Eu não sei fazer nada, pelo menos abraçar você sabe. Pastor, eu não sei fazer nada. Pega o seu celular e manda uma mensagem para alguém chorando pela sua vida. Não sei escrever, manda um áudio. Acabou. Qual é a desculpa agora? A minha mãe não sabe escrever. Deve estar nos assistindo, que ela não perde um culto. E aí ela manda os áudios. Ô filho, sei o quê, pá. Aquela voz meia rouca dela. Mas manda o áudio. Todo mundo faz alguma coisa, poder. Todo mundo sabe. Talvez você consiga fazer uma visita na casa de um irmão. Só uma visita. Mas vamos lá. É necessário o trabalho e confiança. No versículo 16, diz assim: e tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Mostra que o servo, contemplando os 5 talentos, quando ele recebeu os talentos, ele foi o quê? Imediatamente negociar. Vamos lá. Uma atitude dele, ação. Recebeu o talento, o que ele fez? Ele agiu. Tem muitas pessoas que têm muitos talentos, só que fica só sentada. Só apontando.
A igreja está cheia de fiscal. Só notando, o fiscal não tem esse dom para fiscalizar o irmão. Talvez você está fazendo o que não é para fazer. A ação, ele foi. Ele não ficou sentado só olhando, não. Quando ele recebeu, ele falou: eu preciso negociar, eu preciso trabalhar, porque um dia ele vai voltar e eu vou ter que prestar conta para ele. Ele não ficou sentado, só olhando, só apontando, só gesticulando. Não, ele foi, ele teve uma ação. O servo não esperou, querido, ser mandado, pois entendeu que o Senhor jamais lhe daria algo tão valioso apenas para ser guardado. O Senhor espera essa atitude da parte de cada um de nós, agir. Não espera as pessoas mandar. Sabe o que a Bíblia diz? Se nós fizermos só o que nos manda, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós fizermos só o que nos manda, somos os mais miseráveis de todos os homens. Segundo, urgência. Imediatamente, tinha consciência de que havia um tempo limitado entre a partida e o retorno do seu Senhor, que voltaria para o acerto de conta. Olha só, ele entendeu que vai vir um tempo que vai vir acertar as contas. Quanto mais eu negociar os talentos, mais, vamos lá, primeiro ação, urgência, depois responsabilidade de negociar. O servo não gastou o talento, ele aplicou de forma a obter lucro para o seu senhor. Não esnobou no uso dos talentos. Sabe por quê? Porque não era dele. O talento não era dele. Capacidade. Ganhou outros 5. Negociar com os talentos não é vendê-los para angariar riqueza para si, como muitos cantores e pregadores têm feito. O bom servo fiel conseguiu lucro de 100% para quem? Para o seu Senhor. Tudo que Deus tem te dado nas suas mãos não é seu. Nem os filhos é seu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O seu dinheiro não é seu. Quem fez o CRAU com a tia Lucimar aprendeu. Todo o dinheiro não é seu. Porque a vida não é sua. Se você entregou a sua vida para Jesus, então tudo que vem às suas mãos também não é seu. Aí entendemos que os 10% é os dízimos e você acha que os 90% é seu também? Está errado. Os 90% que fica com você é do Senhor. Gasta o seu dinheiro da maneira de Deus. Se você acha que o 90% é seu, está enganado. Depois é só fazer o curso com a tia Lucimar, que botou um cabelão top. Entendeu? Então tudo não é nosso. E esse servo entendeu: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso multiplicar, porque isso não é meu, um dia ele vai voltar. É necessário deixar a negligência e a desobediência. A palavra mostra que enquanto os dois labutaram, confiandamente, um servo foi negligente e desobediente. Agiu porque disse: eu sei que o meu Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Disse que ele ficou, olha no versículo 25, diz assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O medo, olha, fiquei com medo e escondi. O medo tem paralisado muitas pessoas de exercer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. O medo paralisa. Querido, eu tenho medo de errar. Vai errar ainda muito na vida. Ele não quis arriscar. Tem gente que tem medo de arriscar. Alguns já sabem, para você ver. Primeira vez que eu fui pregar na vida, nunca tinha pregado. E aí um dia aqui, nessa igreja aqui, aí me deram a oportunidade de pregar na quarta-feira.
E aí, quem falou assim? Eu já tinha ouvido muito, não, quem fala é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala. Já ouviram isso? Foi isso que eu ouvi. Beleza, me colocaram para pregar, eu falei, de boa, quem fala não é o Espírito Santo? Eu vou lá na frente, na hora que eu chegar lá, o Espírito Santo vai cochichando e eu vou falando. Pensa num cabo aquele espiritual que achei que ia acontecer. E aí, estou lá no banco, e chegando a minha vez, e o Espírito Santo não tinha falado nada. Eu falei, meu Deus, fala alguma coisa aí, fala alguma coisa. E nada desse Espírito Santo falar. Chegaram, me chamaram, irmão Edivaldo está com a oportunidade, que vai nos trazer a palavra hoje. Eu, beleza, aí vim, fiquei aqui, e aí o irmão orou e eu fiquei lá. Aí o irmão orou, sentou no banco e eu continuei lá. Aí ele chegou assim, já pode começar. Eu falei, hã? Ele já pode começar, já é a sua. Eu falei, não, eu estou esperando o Espírito Santo falar. Aí ele, como é que é essa história? Nós começando baixinho, né? Os irmãos esperando a gente aqui numa DR. Eu falei, eu estou esperando ele falar. Isso que ele fala aqui. Tu não preparou nada não? Eu falei, não precisa. Ele, não, moço, não diz isso. Eu falei, querido, ele não falou. Aí o irmão faz uma oração de novo. E o irmão orou. Nosso culto está encerrado. Naquele tempo tinha assim, com oração silenciosa, nosso culto está encerrado. Você já imaginou se aquela experiência que eu tive frustrante tivesse colocado ela na minha vida por causa do medo? Que naquele dia, porque não saiu nada, eu falei, nunca mais eu quero saber de pregar, nunca mais eu quero saber de nada, porque esse Espírito Santo aí é uma mentira. Depois eu fui entender que o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que eu estudei, aquilo que eu preparei, aquilo que eu busquei, aquilo que eu me enchi dele durante o ano, aí é que ele vai falar. Aí eu falei, tá aí. Muita gente, por causa de uma experiência que talvez você teve na vida, você se frustrou e se paralisou. Mas eu creio, querido, que hoje é o dia que o Senhor escolheu para desenterrar esse talento que está dentro de você. Porque a terra está gemendo, a terra está clamando para homens e mulheres de Deus para desenterrar esses talentos. Ele não quis arriscar, se fazer o dom circular, preferiu neutralizar, isentando da responsabilidade. Muitos agindo de forma idêntica, enterraram os seus talentos. São cristãos que têm medo de Deus por não conhecer o seu amor e não possuir intimidade com Ele. Agora fica ligado, poder, no acerto de contas, vai haver um critério na hora da recompensa. Vamos lá. O reino do céu também tem expandido na terra, graças à ação dos homens e mulheres de Deus. Os servos fiéis na terra não têm poupado esforço no sentido de aplicar os seus talentos para a maior glória do reino dos reis. Em contrapartida, os servos inúteis têm persistido na negligência e na ociosidade. Lá em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós iremos comparecer nesse tribunal. Vai ter o acerto de conta, querido. Ao servo fiel, olha o versículo 21, poder. Diz assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Todo empregado gosta de ser reconhecido na tarefa que executa. De igual modo, quando estivermos ali perante o Senhor, nós que desenvolvemos os nossos talentos, ouviremos dele:
muito bem, servo bom e fiel. Isso compensará todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a lágrima. Tudo que nós passamos, queridos, os vexames, a agonia, as angústias, tudo isso nesse dia, você vai entender que vai valer a pena. Eu sei que tem hora que dá vontade de desistir de tudo, mas não vale a pena desistir, querido. O servo quer multiplicar os seus talentos, receber bênçãos dobradas. Se formos fiel, Ele próprio nos receberá. E orgulhoso do nosso desempenho, nos fará entrar num regozijo reservado para os vencedores. Talvez o que mais dói no momento que nós passamos, o que mais me dói é quando você encontra alguém que já desistiu. Alguém que já jogou a toalha. Motivos para desistir você vai ter todos os dias. Na Segunda Guerra Mundial, um jovem piloto inglês experimentava o seu frágil avião monomotor numa arrojada aventura ao redor do mundo. Pouco depois de levantar voo, um de seus pequenos improvisos. Naquela época, ele escutou um barulho estranho no motor, um ruído que vinha atrás do seu assento. Percebeu que logo havia um rato a bordo, que poderia roer a cobertura de lona e destruir o seu frágil avião. Pensou em voar ao aeroporto para se livrar e abandonar sua missão e desistir por causa desse incômodo. Mas isso iria atrasar ou talvez frustrar sua viagem. Lembrou-se então que os ratos não resistem às grandes alturas e voam cada vez mais alto, e pouco a pouco cessaram os ruídos e os perigos. Correu risco para superar a dificuldade. Moral da história: se estão tentando acabar com a sua missão, voe mais alto. Sabe por quê? Sempre vai ter alguém para neutralizar a nossa missão. As minhas não foram poucas. Quem caminha comigo há muito tempo sabe que tantas vezes tentaram me matar. Você não imagina tanto, querido. Quantas vezes eu tive que ouvir: cala a boca, seu moleque, senta aí, você não sabe de nada. E não era qualquer pessoa que falava: cala a sua boca. Se eu tivesse calado, eu tivesse saído, talvez onde eu estaria hoje, na cachaça. Talvez perdido. Mas não foi assim que eu fiz, querido. Quando essa pessoa tentou matar os meus sonhos, sabe o que eu fiz? Aproximei mais de Deus. Busquei mais intimidade com Deus. Em caso de inveja, voe mais alto. Em caso de calúnia, voe mais alto. Em caso de maledicência, voe mais alto. Em caso de crítica maldosa, voe mais alto. Lembre-se, os ratos não resistem às grandes alturas. Sabe aqueles ratos que estão tentando te parar? Não precisa você dar resposta para eles, apenas voe mais alto. Sabe o que é voar mais alto? Busca mais intimidade com Deus, lá no teu quarto, no teu secreto, querido. Quantas pessoas que tentaram me destruir, hoje pede ajuda. Ao servo negligente, vexame, rebaixamento e desprezo. Versículo 26, querido. Poder, meu Deus do céu. Deus queira que ninguém que está aqui, que está me ouvindo, venha escutar isso de Jesus. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente servo. Saiba que ceifa onde não semeei e ajudo onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, que quando eu viesse, receberia o meu juro.
Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Até aquilo, se você não negociar, se você não multiplicar, até esse que ele te deu, ele vai te tomar. Servo mau é aquele que age com negligência, preferindo deixar, olha só, fica ligado, isso aqui eu achei muito forte, querido. Servo mau e negligente é aquele, servo mau é aquele que age com negligência, preferindo deixar para o outro aquilo que ele mesmo poderia fazer. Um servo negligente é aquilo que Deus chamou você para fazer e você deixa para o outro. Você sabe que Deus botou você para fazer, mas você põe outro. Não, fulano, ciclano. Eu sou um cara cheio de limitações. Quem anda comigo sabe. Não sei falar direito. Tanta coisa que eu não sei, que eu tenho aprendido, mas eu tenho buscado. Eu tenho lido, eu tenho me esforçado, mas nunca deixei de fazer aquilo que Deus colocou eu para fazer. Nunca vou esquecer, um dia eu tive uma oportunidade, eu esperei, amado, 2 anos e 4 meses por uma oportunidade. 2 anos e 4 meses, você sabe o que é você, 2 anos e 4 meses esperando calado por uma oportunidade, e eu estava lá todo final de semana, todo mês, no final de semana, é o radical. Eu me apresentei para o pastor Marlon para ser um pregador, não, só falei assim, pastor Marlon, conta comigo, e a única coisa que ele falou, Lucas, então te prepara, só isso. Ele não falou que eu ia pregar, só falou assim, prepara então. Daquele dia que ele falou prepara, eu comecei a me preparar. Eu passei 2 anos e 4 meses esperando uma oportunidade. E às vezes a pessoa está com 2 meses na igreja e fala, vou sair da igreja, não tem oportunidade? Dois anos e 4 meses e calado e fiel, todo radical estava lá, todos. Foi 6 anos nessa pegada, 6 anos no radical. É um acampamento que é todo final de semana, ou todo uma vez por mês, eu estava lá. Mas no dia que o pastor Marlon chegou bem assim, ó, hoje você vai pregar, ele nem me avisou. Ele foi ver se eu estava pronto, eu falei, estou pronto. Eu já estava pronto há mais de ano, quando a oportunidade apareceu. Eu fui tremendo, suando, mas fui. Não tive medo. Quando eu terminei, ele só deu alguns ajustes, falou assim, aí no outro, a outra coisa. E com isso, querido, como foi grande o que Deus me deu naquele lugar. Quantas vidas, só olha, a Renatinha está aqui, todas as pessoas estão no radical aqui. Fui semente daquele lugar, por quê? Porque naquele dia, eu podia ter falado bem assim. Agora fica ligado. Sempre que vir você para fazer uma coisa, vai vir a prova. Primeira vez eu preguei. Aí no outro tal de semana, que era no outro radical, eu ia pregar. Só que aquele dia tudo deu errado. Quem sabe o radical, sabe que o negócio não é fácil no sábado lá. E aí no sábado deu tudo errado. E aí o que aconteceu? Me chamaram. Quem vai pregar hoje, à noite? O pastor Paulo me chamava de Delmondes. Não, Delmondes. E aí eu lembro, até hoje, nunca vou esquecer aquela cena. Tinha mais ou menos uns 20 pastores, pastor Marlon e a galera da liderança. Falou assim, ó, hoje foi mal. Pessoas estão com o coração duro. E nós temos um homem aí que a gente não podemos perder esse homem. Então, tem que ir realmente, mais ou menos assim, prega direitinho. Num momento, o diabo lançou a semente. Se perder esse homem, a culpa é sua. O diabo não perde. Ele falou assim, ó, se perder esse homem, a culpa vai ser sua. Porque eles me disseram, nós dependemos desse homem para levar o radical lá para o Pará. E eu pensei, e aí todo mundo olhou assim e falou assim, e aí Delmondes? Sim ou não? Vai ou não vai? Aí imagina todo mundo olhando, eu falei, eu estou pronto. Eu estou pronto, pode ir, vou. Aí o pastor Marlon, como foi sempre o homem que confiou, ele falou assim, Delmondes, está contigo.
A única coisa que o pastor Marlon me falou aquele dia, ele falou assim: coloca o coração no microfone. Prega com o coração. Eu acho que eu nunca preguei uma mensagem, quem conhece a mensagem do Sábado Radical, para mim acho que foi a melhor de todas até hoje. Foi aquela sob pressão, mas eu não disse não. E foi tão interessante, amado, que quando eu fiz o apelo, qual foi o primeiro homem que veio? Esse pastor. E para Deus honrar, para falar que é ele, para dizer que é ele que faz, um ano depois, a gente estava implantando o Radical no Pará, e quem estava pregando lá? O pastor Edivaldo Delmonte estava pregando no Radical do Pará, na implantação. Quando você não negligencia, e não deixa aquilo que Deus chamou você para fazer outra pessoa, Ele vai te honrar, querido. Ele vai te honrar. Amém? Trata-se de uma preguiça espiritual, que é como câncer destruidor que impede as pessoas de produzir. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O fato de ter recebido apenas um talento, em nada prejudicou o servo negligente na hora do acerto final, pois quem multiplicou 2 talentos, recebeu a mesma coisa do que multiplicou 5. Nessa distribuição não importa se você tem 1, ou tem 2, ou tem 3. Tem gente que quer 5 talentos, não consegue fazer nenhum. Ei, se Deus deu 1, zele por ele. Zele por ele. Se Ele te deu 2, amém. Que nem eu falei de manhã, para mim a pessoa que eu conheço que tem mais talento é o Johnny. Até hoje eu não conheci nenhuma pessoa. Quem está vendo o Johnny ali é o meu filho, que está nas Libras, que é o meu filho. Nunca vi alguém com tanto talento. Não só dentro de igreja, em casa, em tudo. O Johnny tem no mínimo 10. Eu só tenho 1. Só nasci com 1. E eu só quero ele mesmo. Estou dando coisa nem com ele. Aí tem cara que Deus deu um talento, ele quer pegar o outro, ele quer fazer do outro, ele quer ser o outro, ele quer ser um monte de coisa. Ei, se Deus chamou você para uma coisa, faça só aquilo bem feito, faça aquilo com excelência. Amém? Não importa o que seja. Na igreja não tem ninguém melhor e nem pior do que ninguém. A pessoa que prega aqui, o pessoal que está na recepção, pessoa que está lá com as crianças, todo mundo para Deus, queridos, somos iguais diante dos olhos de Deus. É apenas funções diferentes, é apenas talento diferente, é apenas chamado diferente, mas aos olhos de Deus nós somos todos iguais. O seu dom não é menor do que o dos outros, aquilo que você faz não é menor do que os outros. Para de achar que você é pequeno. Eu só sei limpar a cadeira. Seja o melhor limpador de cadeira. Eu só sei ficar na recepção. Seja o melhor recepcionista. Mesmo com o dente furado, continua rindo. Querido, não importa. Eu dou aula para as crianças. Seja o melhor professor de criança. Amém? Que bom. A inutilidade do servo está na falta de produtividade. No reino de Deus, por isso ele foi lançado fora da presença do Senhor. Nós temos a sequência dos fatos. Os acertos começou do que possuía 5. Agora você já imaginou você nessa fila? Deus falando lá, servo bom e fiel, entra. Servo bom e fiel, entra. E você lá sabendo que você tinha enterrado. Eu imagino como estava esse cara. Rapaz, ele vendo que os outros tudo tinha multiplicado e ele tinha enterrado. Meu Deus. Ele viu todos.
uma perguntinha. O que você tem feito com o seu talento? Tem vidas gritando, vidas gemendo, vidas sofrendo, e você com o seu talento? Naquele grande dia do acerto de contas, todos nós iremos estar lá diante dele para acertar as contas com ele. Grandes, pequenos, pastores, líderes, todos. Fica ligado, quanto mais é dado, mais será cobrado. Quer coisas grandes? Mas Deus vai cobrar muito de você, querido. Quantas pessoas têm enterrado os seus talentos? Talvez por preguiça, talvez por medo, talvez o sentimento de incapacidade. Amado, tem tantas coisas que nós podemos fazer. Orar por alguém. Tem tantas coisas na igreja, necessitando de homens e mulheres. Por que que às vezes uma pessoa tem que ficar na recepção, na intercessão, e ainda dar aula para as crianças? É porque tem pessoas enterrando os seus talentos e vai sobrecarregar outros. A obra não vai deixar de ser feita se você não quiser fazer. Vai sobrecarregar alguns? Vai. Mas não esqueça, naquele dia você vai ter que prestar contas. Ah, eu não tive tempo. O problema é teu. Estou nem aí. Tira 5 minutos para ligar para alguém. Será que o seu dia é tão corrido que você não tem 10 minutos para tirar, para ligar para alguém, mandar uma mensagem para alguém? Será que você é tão corrido? Leve isso a sério, querido. Porque, querido, eu imagino nós diante do Senhor. Quando nós perdemos a Carla, que eu fiquei pensando, eu falei, será que eu poderia talvez ter pregado mais para aquela mulher? Será que eu poderia ter visitado mais a irmã Carla? Você é responsável por aquilo que Deus te deu. Agora eu quero que você imagine Deus que deu para você. Não foi o Edivaldo. Você vai prestar conta com ele. A pergunta é essa: se o acerto de conta fosse hoje, se o acerto de conta fosse hoje, Marcela, como você estaria? Se o acerto seu de conta fosse hoje, Vitória, o que você ia ouvir do Senhor? Pensa. Ah, eu não fiz por isso. Olha, Deus não aceita desculpas. Eu aceito. Qualquer desculpa que você me dá, eu vou aceitar. Porque eu não vou te obrigar a fazer as coisas. Agora, Deus, naquele grande dia, não vai ter desculpas. Você pode ser o experto. Pode ser, sei lá, o ninja das desculpas. Deus não está nem aí para você. Porque Ele confiou os bens dEle em cada um de nós. Amado, isso é tão sério, essa responsabilidade que nós temos diante da terra. A nossa responsabilidade de multiplicar esses talentos que o Senhor deu, não importa se é 1, se é 2 ou se é 3. Se você enterrar isso que Deus te deu, vai custar caro. O meu desespero hoje, e o meu clamor hoje, e eu tenho certeza que é o clamor do Espírito Santo de Deus, está gritando entre nós: ei, desenterre os seus talentos hoje,
Porque hoje nós ainda temos a oportunidade, sabe por quê? Porque nós ainda estamos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, você ainda pode desenterrar. Depois que morreu, acabou, queridos. Eu vejo hoje Deus gritando com essa pandemia, com tudo que tem acontecido. A gente olha nas redes sociais, toda hora é um luto. Eu estava dormindo, acordei com luto, assustado. E uma hora alguém perto da gente. Ei! E foi tão interessante que eu pregando de manhã, ei, se essas coisas, esses lutos, não me causar um desespero, não me causar algo no meu coração, se esses lutos não queimar o meu coração e não me causar um desespero, alguma coisa está errada em mim. Se eu estou vendo esse tanto de pessoas morrerem, e muitas delas indo para o inferno sem Jesus, e eu enterrando o meu talento, e eu enterrando aquilo que Deus me deu, querido, se esses lutos não deixar nós agoniados, se esses lutos não fazer nós sofrer, se esses lutos não fazer nós chorar, alguma coisa está errada em nós. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. A Bíblia diz que o nosso Deus não se alegra na morte do ímpio. Então nós, como servo dele, não podemos nos alegrar na morte dos ímpios também. Agora, até quando, querido? Você vai ficar ligando para as pessoas falarem? Até quando você vai ficar dando ouvido a essas vozes? Até quando você vai ficar ouvindo ratos? Ei! Você é responsável pelos seus dons. Se você enterrar, quem vai prestar conta é você, não é o outro, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Cada um vai servir, cada um vai ficar frente a frente com ele, individualmente. Se hoje, se agora, se nessa noite fosse o seu acerto de conta com Jesus, o que você ouvir dele: servo bom e fiel, entra no meu gozo, ou servo inútil. O que você ouvir dele hoje, e você sabe o que você tem feito, e você sabe o que você tem também deixado de fazer. Eu vejo o Espírito Santo gritando hoje em nossos corações, dizendo assim: acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Não dá mais para ficar com essa frescurinha, não dá mais para ficar com essa besteirinha, não dá mais para ficar com esse disse e não me disse, não dá mais para ficar com essas besterol, de ficar zangado, de ficar intrigado, de ficar sem falar com as pessoas. Para com isso hoje! Não dá mais, não dá mais. Deus está gritando. Cadê a minha igreja? Cadê os homens? Cadê as mulheres de Deus que vão fazer a diferença nessa terra? Eles estão aqui, queridos. Se levante, comece a glorificar o Senhor. Se coloque de pé. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Diga isso pra ele. Estar em tua presença, nem que seja. É isso pra ele. Eu quero estar na tua presença, Pai. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. É hoje essa chance chegou para nós. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha